O Bitcoin e o Ethereum são as minhas moedas favoritas. 90% da minha carteira cripto é composta por Bitcoin e Ethereum, mas se tiver que escolher uma delas, eu escolho o Ethereum. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por quê. Deixa o like se ainda não deixou, se inscreve se ainda não for inscrito. O Bitcoin é a moeda número 1, ela é a mais conhecida. Você tem um universo de pessoas, algumas nem sabem o que é Bitcoin e criptomoeda. Tem algumas que sabem, mas só conhecem o Bitcoin. Tem umas que sabem, só conhecem o Bitcoin e o Ethereum. E tem outras que sabem a fundo, conhecem, enfim, até o Shiba Coin e todas as demais altcoins. Então, quer dizer, o Bitcoin, ele foi a primeira a ser criada, ele é que tem mais adoção e é que tem maior market cap, mas não é melhor. Eis aqui alguns motivos. Primeiro, o Satoshi Nakamoto provavelmente morreu. Desde 2014, que ele não fala nada, não diz nada, não escreve uma linha de código. Mesmo que ele não esteja morto, esteja numa praia deserta, curtindo a grana dele, é como se ele estivesse morto, porque ele não vai ajudar em mais nada no projeto, mesmo que ele esteja vivo. Eu acredito que ele esteja morto, mas se ele estiver vivo, ele não vai contribuir em nada para o projeto, ao contrário do Vitalik, que é o criador do Ethereum, que está vivo, muito jovem e bastante ativo na comunidade do Ethereum, contribuindo com ideias e com visões. Esse é um primeiro motivo. O segundo motivo quanto mais nova a moeda, melhor o seu código, menos legacy. Não quer dizer que se eu criar uma moeda hoje ela vai ser melhor que o Ethereum, não. Existe também todos os componentes, né? Existe o componente de idade, quanto mais antiga, melhor, mas também um balanço em quanto mais nova, mais tecnologias. Então o Ethereum, ele tem, além de smart contract, que é muito mais avançado que o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin, ele somente move valores daqui para lá. Você tem o valor 10, você tem o valor 15, não sei quem tem o valor 25, que já é uma grande inovação, e você fazer isso de forma segura, sem a necessidade de uma terceira parte. O Ethereum vai além, ele faz tudo que o Bitcoin faz, mas smart contract. O que é smart contract? É você colocar microcódigos de programação dentro desses contratos inteligentes, dentro dessas transações, ou seja, você pode dizer o seguinte: se eu te transferir 20, então me transfere 5. Se eu te transferir 40, então me transfere 10 daqui a 10 meses. Coisas assim, bem simples, né? Você não vai fazer nenhum cálculo de computação gráfica, mas cálculos matemáticos básicos, multiplicação, porcentagem, condições, né? O famoso if-else, para quem sabe programação. Isso o Ethereum permite também você fazer de forma segura, descentralizada, sem a necessidade de uma terceira parte. Um outro motivo é o recente upgrade. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando sobre o Ethereum 2.0. Esse upgrade mudou tudo. O Ethereum saiu de Proof of Work para Proof of Stake. Proof of Work, existe muita crítica em relação a esse paradigma de validação, porque exige muito poder computacional. Ou seja, você provavelmente já viu muitas reportagens de pessoas que compram placas de vídeo, placa NVIDIA, aquelas factories de mineração, gastando muita energia, poluindo o meio ambiente. Isso serve para que a rede seja segura, né? Você precisa dessas máquinas resolvendo ali o algoritmo para poder validar. E por que isso é seguro? Porque se um hacker ou se alguém mal intencionado quiser quebrar a rede, ele precisa também desse poder computacional. Ele precisa investir bastante em placa de vídeo para poder descobrir o algoritmo. Quem não descobre o algoritmo não consegue influenciar na rede. O Ethereum fez a mudança para o Proof of Stake, que é o seguinte: não precisa mais de placa de vídeo, não precisa mais dessa energia toda gasta à toa. Você precisa ter participação em moeda, ou seja, você possuir Ethereum, e aí você coloca esse Ethereum Stake, e aí você consegue validar, e existem críticas em relação com isso, tá? Isso aí não é perfeito, dizem que isso diminui um pouco da descentralização, mas isso aí, sem dúvida, é bom visto pelos apoiadores do meio ambiente, por quem quer o selo de green, o selo de verde, isso é mais um motivo para o Ethereum ser melhor do que o Bitcoin, na minha opinião. O motivo final é que o Ethereum ele é deflacionário, ou seja, o Bitcoin ele já tem uma inflação bem moderada, né? Uma inflação que ela está pré-escrita, ou seja, no máximo vão ser impressos, vão ser criados 21 milhões de Bitcoins, e a cada 4 anos essa taxa ela é reduzida pela metade, ou seja, no início eram criados muito Bitcoins, depois de 4 anos metade disso, depois de 4 anos metade. O último halving, que é esse evento onde se corta pela metade a inflação do Bitcoin, aconteceu em 2019, ou seja, daqui a um ano nós vamos ter de novo um corte na metade. Isso também que causa os ciclos de 4 em 4 anos do Bitcoin e obviamente de todas as criptomoedas que acompanham. Sendo que o Ethereum ele era impresso sem fim, não tinha um limite que nem tinha o Bitcoin, e a partir desse upgrade ele começou com uma lógica, que é a seguinte: se a taxa de transação for maior que 15 Gwei, Gwei é uma medida de unidade de transação do Ethereum, então você queima o Ethereum, ou seja, cada transação que acontece, Ethereums são queimados. Já mostrei aqui que existe o site ultrasound.money, onde você pode ver exatamente a taxa de criação e queima de Ethereum. Ou seja, hoje em dia, no dia da gravação desse vídeo, existem menos Ethereums do que existia no merge, enquanto existem mais Bitcoins, porque os Bitcoins continuaram sendo criados e os Ethereums eles foram tanto criados
quando a taxa estava pouca, ou seja, tinha pouco interesse no mercado, e quando tinha muito interesse no mercado, os ethereums foram queimados. Então você tem a situação que hoje tem menos ethereums do que tinha, e provavelmente, se tiver um grande burão, um grande interesse no mercado, essa taxa vai subir de novo, mais ethereums vão ser queimados. O que isso significa? Menos ethereums no mercado, mais valor para o Ethereum. Esses são todos os motivos pelo quais eu prefiro o Ethereum e o Bitcoin. Tem os dois. Eles fazem parte de 90% da minha carteira cripto. Não recomendo vocês colocarem mais do que isso em outras moedas. A maioria das outras provavelmente você vai perder, provavelmente não vão existir, um risco muito grande de dar errado. Mas é sempre bom deixar 10% para você brincar, né? E você apostar e, enfim, vai que dá certo. Mas se você quer ter investimento seguro de criptomoeda, 90%, na minha opinião, deve ficar em Bitcoin e Ethereum. E obviamente que isso não estou falando de 90% do seu patrimônio, tá? Estou falando do seu patrimônio de cripto. O seu patrimônio total, você não, aí vem de cada um. Você deve colocar pouco em cripto, pouco, porque cripto é muito volátil, muito arriscado. A maioria das pessoas perde dinheiro. A maioria das pessoas compra quando tá todo mundo falando, quando tem muita notícia, quando tudo, é aquele FOMO, e aí acaba comprando lá no alto. E aí quando baixa, fala, pô, perdi tudo, não sei o que, não quero saber mais disso. Então, estude sempre, aprenda bastante, deixa o like, se inscreve e até a próxima.